Neste lindo dia, eu quero saudar os amados irmãos com a bendita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou grato ao Senhor nosso Deus pela vida e ao pastor presidente pela oportunidade. Abramos as Sagradas Escrituras em Ester, capítulo 3, do versículo 8 até ao versículo 11. Assim está escrito: E Amã disse ao rei Assuero: Existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão e o deu a Amã, filho de Amedata, a Agagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: Essa prata te é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Oremos. Pai Todo-Poderoso, Senhor do céu e da terra, em cuja presença estamos. Neste momento queremos meditar na Tua Palavra e entender o Teu poder e a Tua graça na vida do Teu povo. Pai amado, Tu és o Deus grande, que amas o Teu povo, que mudas a sorte do Teu povo, pois a sorte dos santos está nas Tuas mãos. Fala conosco e nos fortalece em fé e firmeza. Glória ao Teu nome, ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amados, o nosso Deus, Ele é o Deus que muda a nossa sorte. Aleluia. Nós não precisamos de andar a procurar sorte para ali e para colar, porque a sorte dos santos, a sorte dos filhos de Deus, está nas mãos de Deus. Estamos vivendo, pelo texto que lemos, um cenário tremendo para com o povo judaico, que estava ali em Suzã, onde o rei Assuero era o rei. E a rainha Ester era a rainha naquele tempo. E temos um primeiro-ministro, cujo nome era Amã, que não se simpatizava com os judeus. E agora fez esta proposta ao rei, para que pudesse exterminar este povo de uma vez para sempre, no dia 13 do 12º mês, que era o mês de Adar. Ali, em Babilônia, encontramos o rei Assuero como imperador, governando sobre 127 países, que então chamavam-se de províncias. E ele diz que em todo o reino, em todas as províncias, naquele dia, os outros povos deviam se organizar para exterminar os judeus, desde as crianças, as mulheres e os mais velhos, saqueá-los, despojá-los e fazerem-lhes perder. Tudo isto por causa do ódio que ele trazia ao coração. Mas nós louvamos a Deus, que Deus, antes que isso acontecesse, já tinha preparado um cenário para que pudesse trazer livramento natural ao seu povo. Qual é o cenário então? Existia uma rainha na corte, cujo nome era Vasti, e o rei convidou os seus governadores das 127 províncias para festejarem por 180 dias no seu reino. E quando terminaram os 180 dias, deu banquetes, enquanto Vasti também dava banquetes às mulheres dos príncipes, dos governadores. E num dos dias, quando ele já estava embebedado, mandou chamar Vasti, a rainha, para ela aparecer e se mostrar
a todos os seus príncipes e governadores para mostrar sua beleza. Mas ela não quis ir. Aleluia. Nessa sua negação, acabou por ser destituída de rainha pelo conselho dos príncipes mais importantes do rei Assuero. E sugeriram que então se procurassem moças, virgens, donzelas, que estavam naquelas províncias de boa aparência, para que entre elas uma fosse escolhida a ser rainha no lugar de Vasti. Assim se fez. E existia o judeu Madorqueu, que tinha sido um dos deportados para o cativeiro babilônico no tempo do rei Jeconias. E ele tinha uma mocinha bonita de parecer, Hadassa, ou seja, Esther, que era filha de seu tio, mas o tio e a tia haviam falecido, e Madorqueu, que era primo de Hadassa, só que mais velho, por isso que muitos dizem que era tio, ele adotou a Esther como sua filha. Criou-a com muita reciprocidade, com muito amor e carinho, e recebia a retribuição de Esther com a obediência. E ela obedecia de coração, sempre, quando estava na casa de seu pai adotivo, Madorqueu. E quando houve a seleção das moças para irem para o palácio, e ficaram a ser preparadas por um período de tempo, até que entrasse o rei, Madorqueu ensinara a Esther para nunca dizer qual era o seu povo. E Esther simplesmente obedeceu. Ela cumpria o primeiro mandamento com promessa, como diz a palavra de Deus, lá em Êxodo 20, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e te prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Efésios 6, 2 e 3. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito na terra que o Senhor teu Deus te dá. Colossenses capítulo 3, versículo 20. Obedeçam, vós filhos, aos vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. E Hadassa cumpria isto na maior naturalidade. Foi para lá, para o palácio, mas não informou que era judia. E todo mundo não sabia disso. E chegaram os dias que as moças iam entrando, cada uma na sua temporada ao rei. E elas tinham direito de pedir tudo o que quisessem. Todas as quinquilharias para ficarem mais bonitas que as outras. Mas a Bíblia diz que Esther não pediu nada, senão apenas aquilo que o eunuco disse que era obrigatório. E ela foi natural, confiando em Deus, esperando no Senhor, sabendo que Deus é o Deus de milagres, aleluia. Ela sabia, Provérbios 31:30, enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada, aleluia. E como se não bastasse, de tanta moça linda que foi para lá, tanto com beleza natural como com quinquilharias e coisas que pediram para ficarem mais belas, o rei se apaixonou profundamente e exclusivamente por Esther, razão pela qual fez a ela rainha no lugar de Vasti, aleluia, e deu um grande banquete na presença de todos os seus príncipes e governadores e apresentou a nova rainha, que era a rainha Esther. Madorqueu, o pai adotivo de Esther, sempre estava no palácio e sentava-se à porta do palácio com os outros serviçais do rei. E ali ele descobrira que 2 eunucos, Bigtã e Teres, conspiraram contra o rei e desejavam pôr termo ao fim à sua vida.
Ele informou Esther, e Esther informou o rei, fez a averiguação e descobriu-se que a informação era verdadeira. Então, mandou-se processar estes eunucos e assim perderam a vida. Isto ficou escrito nas crônicas. Amã era o primeiro-ministro ali, naquela corte do rei Assuero. E todos os trabalhadores e toda a gente, quando Amã passava, devia se ajoelhar para lhe honrar. Este era o mandado do rei. O rei ordenara que toda a gente devia se prostrar diante do seu primeiro-ministro. Mas Mardoqueu não fazia isso. Não é porque ele não desejasse, mas porque estava escrito que somente ao Senhor nós podemos adorar. Só a Ele podemos nos prostrar. Só adoramos a Deus e não veneramos os homens. Não nos prostramos diante dos homens. E assim, Mardoqueu não fazia isto, o que excitou muito ódio a Amã. Um ódio cruel não só a Mardoqueu, mas a todo o povo de Mardoqueu, que era o povo judaico. E assim foi que ele foi ter com o rei, fazendo proposta da exterminação deste povo, inclusive Mardoqueu. É engraçado que Esther obedecia seu pai adotivo em casa e levou esta obediência até o palácio. E no palácio sempre obedeceu também e não informou o seu povo. E aqui encontramos que o rei autorizou Amã para fazer cartas seladas com o anel do rei para todas as províncias, para no dia 13 do 10º mês, o mês de Adar, lutarem e prevalecerem e saquearem e matarem e destruírem de uma vez para sempre um povo. O rei amava cegamente Amã, acreditava cegamente em Amã, não avaliou que a exterminação de um povo, especialmente o povo judaico, acarretaria problemas para a sua economia, para a sapiência do seu reino, para a glória do seu reino, e aceitar. E deu-lhe ordem que fizesse tudo quanto quisesse. Mas louvamos a Deus que a informação passou por todas as províncias e todos festejavam enquanto os judeus choravam e estavam de luto. O rei e Amã saíram a festejar, a beber. E os judeus chorando. Louvado seja o nome do Senhor. Em síntese, Mardoqueu, os judeus, Esther e as suas amas, jejuaram por 3 dias, sem comer, sem beber, 3 dias seguidos, e a rainha Esther se aventurou, Churiastamarachu, pela fé, a se apresentar ao rei, algo que era proibido, e quem aparecesse diante do rei, sem ser chamado, deveria ser morto. E há 30 dias que ela não era chamada, salvo se o rei estendesse o cetro de ouro. Mas eles oravam e Deus ouviu a sua petição. Esther se aventurou pela fé, Shalamai Shandalai. E quando chegou lá, o rei estendeu o cetro de ouro e disse: Rainha Esther, qual é a tua petição? E qual é o teu requerimento? Nem que seja metade do reino te darei. Deus estava a operar, aleluia. E Esther simplesmente convidou o rei para um banquete. E juntamente com Amã. E Amã veio ao banquete. E estava todo orgulhoso porque era o único oficial que estava com o rei na festa da rainha. E o rei de novo perguntou: Rainha Esther, diga, qual é a tua petição e qual é o teu requerimento? E ela disse: se eu agrado ao rei, gostaria que amanhã também viessem a um novo banquete. Coma, aleluia. E o rei aceitou. E a rainha saiu. E aquela noite, Deus permitiu que o rei Assuero não tivesse sono. Ficou com insônias e quis fazer umas leituras. Pediu os livros das crônicas. E quando leu, achou que Mardoqueu tinha salvo a sua vida da conspiração de 12 eunucos que o queriam tirar a vida. E chamou os seus mancebos e perguntou: o que se fez ao homem que salvou a vida do rei? E eles disseram: não se fez nada. E naquele inteirinho, enquanto ele pensava isso,
sentiu os passos e perguntou: quem está lá? Disseram: oh, é Amã que está aí. Disse: chamem ele, chamem. E perguntou: que se fará ao homem de quem o rei se agrada? E ele disse: que vistam os vestidos reais, que ponham a coroa real, que o ponham num cavalo do rei e apergoem que este é o homem de quem o rei se agrada. E começou a perder Amã. Amã pensou que era ele o homem. Era tão orgulhoso que pensava: sou eu, sou eu. Mas o rei disse: faz isso com Mardoqueu. E assim foi. E ele começou a perder. E ele vinha para lá, que era para pedir ao rei para enforcar a Mardoqueu na forca de 25 metros aproximadamente, que ele tinha feito para exterminar Mardoqueu. Mas ele já estava a perder. E teve que anunciar: este é o homem de quem o rei se agrada. Este é o homem a quem o rei quer honrar. E começou a perder. E foi contar à sua família, à sua esposa, aos seus amigos. Disseram: se tu já estás a perder diante de Mardoqueu, tu não vais conseguir. Estás a perder, não vais conseguir com ele. E à noite, quando foi ao banquete, o rei continuou a falar com Ester: faz o teu pedido. E ela disse: rei, deixa-me viver, a mim e meu povo, porque lançaram sortes contra o meu povo para o exterminar. Quem fez isso? É este Amã, é ele o nosso inimigo. O rei saiu perturbado. Gostava de Amã e não pensava que Amã podia fazer isso. Mas o que a rainha estava a dizer era verdade. E ao voltarem contra Amã, prostrado a pedir favor à rainha, pensou que queria forçar a esposa. E pronunciou estas palavras. Os mancebos fecharam o rosto de Amã e o rei mandou enforcar na forca que ele tinha efetuado para Mardoqueu, porque foi avisado em seguida que Amã tinha feito isso. Amigos, uma coisa é certa, está escrito na palavra de Deus: se você fizer uma cova, você cairá nela. Se você rolar uma pedra, esta rolará sobre você. Se revolver uma pedra, esta rolará sobre você. O feitiço caiu contra o feiticeiro. Não planifiquem maldades contra os outros. E Deus mudou a sorte deste povo, porque foram autorizados a escrever cartas para os judeus se defenderem naquele dia. E os judeus se defenderam e ganharam a peleja e saquearam, aleluia. E eles prevaleceram contra os seus adversários das 127 províncias que foram a lutar com eles naquele dia. Tiveram a chance de se vender e venceram. E assim começaram a festejar de lá até o dia de hoje, a festa de Purim. No dia 14 do mês de Adar, o 12º mês, e 15, eles comemoram a festa de Adar, onde eles agradecem a Deus, sentem-se alegres, dão presentes, recordando-se que Deus mudou a sua sorte. Estimado amigo, o que aconteceu com os judeus não é diferente daquilo que pode acontecer com você. Como está a sua vida? Se não tem saída, se você pensa que está fadado ao fracasso, existe um Deus no céu que pode te ajudar a mudar a tua sorte. Mas você precisa cumprir os parâmetros da obediência, como fez Ester e Mardoqueu, e que o Senhor ricamente te abençoe. Pai amado, nos ajude a obedecer-te e nos ajude a esperar as tuas bênçãos, porque tu cuidas de nós perfeitamente. Tu nos amas, nos acolhes, nos ajudas. Tu és fiel. Muito obrigada, Senhor. Nós te agradecemos por tudo. Obrigada, Deus. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.